Paz, queridos, tudo bem? Voltando à nossa live das 22 horas, nesta noite, para falarmos de depressão e suicídio dentro de uma perspectiva evangélica e dentro de um contexto evangélico. Daqui a um pouco estaremos ao vivo com a convidada da noite, nossa irmã Késia Mesquita, que é diretora de um centro que está focado em ações direcionadas para essas questões. Nosso bem-vindo ao Cília Silva, Ezequiel Machado, Ana Beatriz, a Graine Lopes, Danilo Barbosa. Agora voltamos de vez. Eu estava aqui apenas testando o equipamento e entrei ao vivo aí sem querer. Paz do Senhor, Silas, tudo bem? Darlan, paz, querido. Muito obrigado aí pela audiência. Nossa irmã Adriana também. A Kézia já está online. Daqui a pouco ela vai solicitar aqui a participação e vamos entrar juntos para conversarmos sobre esse tema que tem, de alguma forma, dominado de alguns dias para cá. Tem sido destaque. Todos vocês são bem-vindos e vamos ficar aí conectados até as 23 horas, até o Instagram nos derrubar aqui. O Instagram não pede licença, ele derruba para depois explicar porque derrubou. Irmã Kézia, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui profundamente comovida com essa honra, esse privilégio, meu Deus do céu, porque quem sou eu na fila do pão para estar diante desse homem, desse mestre? Irmãos, tudo que a irmã Kézia falar, vocês dão um desconto. Para quem não conhece. Vai dar um desconto bem grande. Mas, É irmã uma Kézia, honra estar diante de Vossa Santidade. vai dando desconto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a gentileza de atender nosso convite para falar de um tema assim tão importante, como eu falava agora há pouco, tão discutido e debatido dentro do contexto evangélico. Eu acredito que nos últimos anos nunca houve um momento onde a questão principal do suicídio estivesse tão em voga e em discussão, né? Com eventos de suicídio não apenas de membros, mas de pastores, de líderes. Mas antes de Perfeitamente. entrarmos no assunto, a gente tem aqui um hábito de inverter as coisas e deixar que o convidado se apresente. Quem é a irmã Kézia Mesquita, o que faz, onde congrega, e depois, se faltar alguma coisa, eu complemento daqui, se eu lembrar. Bem, quem me segue já sabe quem eu sou, mas os seguidores aí do Pastor Altair, deixa eu me apresentar, sou a irmã Kézia Mesquita, atualmente vivo em Teresina, me congrego na Assembleia de Deus, bairro São Cristóvão, faz parte do Campo Teresina, pastor Alvino, meu pastor presidente é o pastor Irã Santana Mesquita, e sou professora, cantora, compositora. Pela graça de Deus, já escrevi 2 livros e participei de um outro chamado Inspirações para o Seu Dia. Há 7 anos, quase 8, sou presidente do Centro Débora Mesquita, que trabalha justamente com esse assunto de prevenção e pós-venção do suicídio. E faltam só 3 meses para eu terminar a minha pós-graduação em prevenção e pós-venção do suicídio. A quarentena interrompeu. Muito bem. Enquanto você falava, travou um pouquinho, mas eu acho que deu para o pessoal, parou, Eu não vou pedir para você falar tudo de novo. Onde foi que eu parei? Não, deu uma travada aqui na apresentação, mas deu para ouvir as suas atividades enquanto professora, escritora, compositora, presidente do Centro Débora Mesquita, que vamos falar sobre o centro mais ao final.
da nossa conversa. E dentro dessas atividades da Késia, junto com o seu esposo Fernando, há um livro publicado chamado Não é Falta de Fé, e que Exato. Cadê o livro? Muito bem, aí está o livro, Não é Falta de Fé. Depois, além da questão do centro, depois você informa o pessoal como pode adquirir esse livro, o contato para adquirir o livro. Vamos ver propaganda aí do centro e dos livros. E esse livro, entre outras questões, aborda a questão do suicídio, da depressão e, consequentemente, do suicídio. Mas, pelo que eu pude observar, o livro não direciona a questão do suicídio apenas à questão da depressão. Há outros fatores que podem conduzir ou levar alguém a pensar no suicídio e até consumar o suicídio. Mas, enfim, o suicídio no contexto religioso. Qual o desafio de tratar essa questão dentro desse contexto religioso, onde muitos não admitem, primeiro, nem a própria depressão, a possibilidade da depressão. E pior ainda, a possibilidade de um cristão vir a sofrer de depressão a ponto de chegar a tirar a própria vida. Então, qual o grande desafio que no dia a dia, não apenas com a publicação do livro, mas com as atividades aí no Centro Débora Mesquita e nas palestras, qual a dificuldade de tratar essa questão no contexto religioso, principalmente evangélico, Késia? Bem, eu diria que a primeira grande dificuldade de tratar este assunto no contexto religioso é a mesma dificuldade que nós encontramos na sociedade de uma forma geral, é a falta do conhecimento. Por não conhecer o suicídio, os problemas mentais, tudo que diz respeito à saúde mental, depressão e todos os outros transtornos que estão aí, eles sempre são muito delegados a um nível espiritual. Ou seja, é sempre a pessoa estar sofrendo porque ou está com um pecado escondido, ou porque está possesso, endemoniado, e isso é muito uma herança histórica, cultural, trazida de tempos passados, inclusive também da Idade Média, como não havia pesquisas profundas e nenhum entendimento sobre doenças mentais, depressão e seus derivados, então se delegava ao contexto e nível espiritual todos os tipos de problemas que as pessoas não podiam explicar, né? Então, o que acontece? No contexto religioso, nós temos a falta do conhecimento, que é um problema generalizado, não é exclusivo do contexto religioso. Nós temos o fato de espiritualizarmos todos os tipos de problemas mentais e depressão e derivados. E há também, eu acho que um grande prejuízo, pastor Altair, de uma teologia que se instaurou, principalmente no Ocidente, uma teologia muito perniciosa de sucesso e vitória, onde não há espaço para o sofrimento, onde não há espaço para a doença, onde não há espaço para a fragilidade, a fraqueza. Eu sinto isso, eu sou relativamente jovem, tenho 35 anos, mas eu sinto que de uns 20 anos para cá, houve um boom, assim, um aumento do tipo de mensagem, do tipo de teologia, de livros, do tipo assim, você é vencedor, você tem que andar de vitória em vitória, e aí isso sufocou mais ainda esse tema que já era jogado para debaixo do tapete, foi mais sufocado ainda, porque quem é que quer admitir que está sofrendo com um pensamento pessimista, com falta de amor e vontade de viver, num contexto onde você precisa ser sempre o super crente, você sempre precisa ser o super líder, você sempre tem que estar alegre. Então, todos esses elementos, falta de conhecimento, espiritualização de tudo, e essa cultura de vitória e sucesso, que na verdade são, como é que eu posso dizer, são conceitos muito mundanos.
Entenda bem, eu não sou contra o sucesso nem contra a vitória. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu vivo dizendo isso. Eu não encontro nenhum homem de Deus que andava saltitante, alegre, rindo pelos cotovelos, sem nenhum problema. A gente vê um padrão de uma certa dose de sofrimento. Claro que não é um sofrimento sem esperança, é um sofrimento com esperança. Mas qual é a minha teoria? Quanto mais o homem conhece o bem, mais ele sofre por causa da iniquidade e do mal. Então, quanto mais ele tem consciência do que é bom, mais ele vai se entristecer por aquilo que fere o coração de Deus. Principalmente quando esse homem, quando esse cristão, ele compartilha aí dos desejos, dos princípios, dos valores estabelecidos por Deus para o homem. Então, tudo isso dificulta o trabalho do assunto de suicídio, prevenção do suicídio, pós-venção do suicídio no contexto religioso. Eu vi uma frase aqui que eu gostaria de comentá-la e de provocar também uma discussão aqui. Colocar aqui. Pega leve, tá? Pega leve. A frase é assim, falta de Deus. Só que para quem escreveu, eu vou chamar aqui para uma reflexão. Nós sofremos de enfermidades no corpo. Todo tipo. Das mais leves às mais graves. A minha pergunta é, a enfermidade no corpo é falta de Deus? Porque, da mesma forma que existe enfermidade no corpo, existe enfermidade psíquica, doenças psíquicas. Se eu digo que a enfermidade no corpo é falta de Deus, essa pessoa pode dizer que a enfermidade da alma também é falta de Deus. Mas se eu digo que a enfermidade do corpo não tem a ver com falta de Deus, eu não posso afirmar que doenças mentais seja falta de Deus. Eu acho que doenças mentais não é questão de ser falta de Deus, mas de presença de humanidade, de fragilidade. Então, o grande tabu é esse, é que a gente encara as doenças no corpo como naturais, mas encara as doenças da alma como sempre espirituais. E esse é um grande equívoco. E por isso talvez alguns crentes tenham dificuldade, tenham facilidade para dizer, estou com uma dor de cabeça, mas tenho dificuldade para dizer, estou com um problema na cabeça. Não estou conseguindo administrar as minhas emoções. Eu costumo dizer que o preconceito com as doenças mentais, com o sofrimento emocional é tão grande que as pessoas preferem dizer que estão com encosto, preferem dizer que fizeram um trabalho para eles, preferem dizer que é demônio do que admitir a doença, para ver o nível de preconceito e desinformação que nós temos em relação ao tema. C.S. Lewis, no livro dele, O Problema do Sofrimento, ele vai dizer que Deus, quando criou Adão e Eva, os colocou sob leis muito superiores, onde Adão e Eva tinham, inclusive, condições no corpo que eles tinham de contemplar a Deus, de conversar com Deus. Foram criados mortais, mas para viver eternamente, porque estavam ligados à sua fonte, ao seu Criador. A partir do momento que o pecado entrou, o homem e a mulher, o ser humano, foram relegados, sei lá, baixaram de nível, baixaram de nível e passaram a ficar submetidos a leis inferiores. Que leis são essas? Leis químicas, físicas, biológicas, que apesar de serem inferiores, também são leis criadas por Deus. Então é por isso que entra a morte, as doenças, e a Bíblia aí tem um leque de doenças que ela apresenta, sempre mostrando os sintomas, porque naquele tempo não havia os nomes, né? Mas nós temos na Bíblia doenças de pele, doenças neurológicas, nós temos doenças psíquicas na Bíblia, temos a esterilidade, cegueira, paralisia, e mostrando que é uma realidade do nosso corpo que é mortal, que é corruptível, é uma condição da humanidade, é uma consequência do pecado. Então, quando nós falamos de doenças psíquicas ou sofrimento emocional, a gente tende a associar a simplesmente algo assim, algo efêmero, etéreo, que a gente não pode pegar, que não é físico. Inclusive, a depressão era conhecida como
a doença da alma. O que foi ignorado durante muito tempo é que muitos transtornos mentais e sofrimento emocional é gerado, sim, por alterações bioquímicas no cérebro. Falta de serotonina, falta de noradrenalina, um aumento, por exemplo, pessoas que têm o transtorno de ansiedade, quando elas ficam muito ansiosas, há um aumento de cortisol, e por isso elas ficam com aquela taquicardia, com a sudorese, não conseguem... E quando há um aumento do cortisol, a pessoa não consegue raciocinar direito, porque afeta o raciocínio. Hoje, nós não temos um exame de sangue que vai falar assim, não, você está com depressão. Mas hoje já existem, em alguns países mais desenvolvidos, um tipo de raio-x, como é o nome daquele exame que faz na cabeça? Não, já existe no Brasil. Já? Já. Eu vou. Pois eu só não vou me levantar daqui para pegar, e eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu não sei, a minha esposa está aqui na cozinha, tem um nomezinho que tem. Eu me esqueci o nome técnico agora. Só não sai aqui para não deixar você só na tela, que eu pegaria ali e diria. Eu conheço a psicóloga aqui, que tem já todo o equipamento, que ela trabalha no setor de pesquisa da Universidade Federal, que ela, assim, na prática, colocou coisas no meu pulso, por aqui e tal, eletrodos, alguma coisa assim, e eu vi na tela do computador todos, assim, em cores, todo o processo da minha mente. Exato. Então, já aqui em Pernambuco, já tem quem faça. Depois eu vou pegar o nome técnico, quando me lembrar, e passar. Eu já tenho. A ressonância magnética. Alguém me ajudou aqui. É um tipo de ressonância magnética que mostra a diferença de um cérebro que está com todos os seus elementos, suas substâncias em equilíbrio, e um cérebro afetado por uma depressão, por um transtorno de ansiedade, por uma síndrome do pânico, um cérebro, por exemplo, de um síndrome de Down, de uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção, um esquizofrênico. Existe aí um desequilíbrio nas composições químicas que vão afetar esse indivíduo nas suas reações, nas suas emoções. E aí, por termos falado muito tempo de forma errada que a depressão é uma doença da alma, a gente ignorou que pessoas, inclusive de fé, poderiam sim ser alvo desse tipo de sofrimento emocional, como eu e você, todos nós somos alvo de qualquer tipo de doença. Por exemplo, os evangélicos, os cristãos, os servos de Deus, me desculpa aqui, parece até falta de fé quando eu estou falando, mas não estão imunes ao coronavírus. Eu já soube, inclusive, de vários irmãos nossos na fé que morreram em São Paulo. Inclusive, teve um pastor, morreu de coronavírus. Nós não estamos imunes a nenhum tipo de adoecimento. Por exemplo, pastor Altair, o senhor aí, um supra-sumo da santidade, da teologia brasileira, usando óculos, pastor Altair. O que é que aconteceu, homem de Deus, que o senhor não orou e Jesus não curou? Olha aqui, eu achei aqui no celular o nome do exame. Neurometria funcional. Olha aí. Funcional. Não, eu vou até anotar aqui. Sim, pastor, mas não desconverse não. Por que Jesus não curou ainda? O senhor ainda usa óculos, pastor? Para mostrar o quão dependente da graça e da misericórdia dele eu sou. Quão perfeito sou. Qual é o nome aí do exame mesmo? Neurometria. Neurometria. Funcional. Eu quero registrar a presença aqui do meu amigo Padre Carlos Holanda. Né? Ele está em Fortaleza, é um amigo muito querido que também está concluindo a pós-graduação em prevenção e pós-venção do suicídio, é um militante aí na causa. Muito obrigada, Padre Carlos, pela presença. Olha, tá vendo? Nós estamos chiques. Então, pois é, as nossas enfermidades, as nossas deficiências, inclusive, eu sou deficiente visual. Porque toda pessoa que usa óculos é um deficiente visual. É um termo técnico. Exatamente. O cego é cego. O cego é cego. Agora, usou óculos, é deficiente visual.
E eu sempre lanço o desafio, Se é questão de fé, não ter nenhum tipo de doença, seja mental ou seja física, acontece muito, pastor Altair, de alguns irmãos da comunidade religiosa começarem, por exemplo, um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Ele começa a ficar bem, esse irmão. Aí, ficando bem, ele volta para a sua comunidade religiosa. Quando ele chega lá, sempre chega um dizendo: rapaz, tu já está curado, tenha fé, larga essa medicação, tu vai ficar dependente. Ah, voltou. Voltou. Então você travou quando você falou do questionamento. Você vai ficar dependente da medicação? Exato. E aí esse irmão se sentindo coagido, inclusive a provar que tem fé em Deus, tem fé, larga a medicação. Aí acontece algo que nós chamamos, no termo técnico, algo chamado efeito rebote. Ou seja, quando a pessoa larga a medicação sem desmamar, sem ser de uma forma orientada ali pelo psiquiatra, o que acontece? O transtorno, ele volta potencializado. É tipo aquela garganta inflamada ou aquela gripe pesada quando a gente toma antibiótico. Os médicos sempre dizem, né? Tome os 7 dias, nos horários certos, porque às vezes a pessoa melhora com 3 dias, larga o antibiótico, o que é que vai acontecer? Essas bactérias, elas vão se fortalecer e da próxima vez que aquela pessoa adoecer, vai ser de uma forma mais severa. A gripe, a infecção vai se apresentar de forma mais severa, pois assim também é com os transtornos mentais. Volta bem pior. Tá aí o Alves falando. É isso mesmo, volta bem pior. E aí é por isso que, infelizmente, você... Oi? Deixa eu teologizar esse negócio. Tem um negócio espiritual que é bem parecido. Jesus disse que quando um demônio sai de uma casa, vem alguém e ocupa a casa fica bem ocupada. Se essa casa ficar desocupada, o que saiu volta com mais 7. Meu Deus do céu, é isso bem daí. É desse jeito. Pois é. E olha, eu não sei quem... Eu não sei quem aqui que está acompanhando na live já teve a oportunidade de visitar um hospital psiquiátrico. Mas eu, de vez em quando, estou por lá, ou levando alguém, ou visitando alguma pessoa, e, infelizmente, nós temos um número absurdo de pessoas devotas, pessoas muito católicas, pessoas muito evangélicas, internadas. E, geralmente, quando eu vou fazer uma entrevista, eu descubro que o que está acontecendo é isso. Estava fazendo um tratamento e a igreja pressionou para que aquela pessoa largasse a medicação. E aí, quando as pessoas fazem isso, eu faço um desafio, pastor Altair. Poxa, então se é questão de fé, pois vamos todos largar nossas medicações. O diabético, largue a sua insulina. Quem está com pressão alta, largue a sua medicação. Os cardiopatas, joguem fora suas medicações. Jogue fora seu óculos. Porque se é questão de fé, e se Jesus cura todas as doenças, ele cura a depressão, então por que ele não cura seu problema de coração? Por que ele não cura? Sabe por quê? Qual é a minha opinião? Há doenças que são para... A minha opinião não, eu acho que é a da Bíblia, né? Há doenças que são para a glória de Deus. Há doenças, sim, que são juízo de Deus. Há doenças, sim, que é por causa de pecado encoberto. Então, você faça uma avaliação na sua vida. Confessa, faz o que tem que fazer, se dirige a Deus. Mas há doenças que são simplesmente naturais. São simplesmente por causa dessa condição ao qual nós fomos submetidos desde que o pecado entrou. E ponto final. E alguns Deus há de curar, e outros vão morrer com a doença. Minha avó era diabética, todo culto, pastor Altair.
A minha avó estava lá na frente e era com fé, era com muita fé. Ela orava que Deus ia curá-la da diabetes. E aí a gente tem muitos exemplos de que não tem como questionar a sabedoria de Deus quando ele decide ou não curar uma pessoa. Nós temos aqui, eu tenho na minha família um próprio exemplo. Meu pai, ele foi atingido por paralisia infantil quando meu avô era missionário em Campo Maior há 50 anos atrás. 50 não, mais de 55 anos atrás. Meu pai foi acometido de paralisia. A cola da paralisia prendeu os braços do meu pai, as pernas do meu pai, ele perdeu a fala. Os médicos todos disseram que não adiantava levar para Rio de Janeiro, para São Paulo, porque estava praticamente condenado. Minha avó fez um voto, Deus curou. O meu pai é o filho mais velho. A filha mais nova dos meus avós nasceu com um problema justamente neurológico. Ela nasceu com um problema congênito. A minha tia, ela não fala, ela tem um grave retardo mental. A compreensão dela é de uma criança de 4, 5 anos de idade. Ela já tem 46 anos. Então, minha avó até o último dia orou para que Deus curasse a Ieda. E Deus não quis curar. E tá tudo bem, Deus continua sendo Deus. Eu vivo dizendo, dando exemplo de Pedro e Tiago, os dois estavam presos, a igreja se levantou a clamar, o anjo desceu e soltou Pedro, e Tiago foi decapitado. Por que Deus não aproveitou que o anjo desceu? Numa descida só liberava os dois? Não. Um foi liberto e o outro foi decapitado. Então, a gente precisa... primeiro, trazer esse conhecimento, porque o que é que eu tenho observado quando eu chego às igrejas para falar sobre esse assunto? Que não é maldade, pastor Altair, das pessoas, quando elas agem dessa forma. É porque elas aprenderam assim. Quantas igrejas eu chego e quando eu termino de ministrar mais o meu esposo, os pastores, a liderança são os primeiros a abrir o coração para a igreja e dizer os problemas que enfrentaram ou que estão enfrentando na família. São os primeiros. Ou seja, eles nunca tiveram a oportunidade de mostrar que são gente como a gente, que sofrem como qualquer outra pessoa e que todos nós estamos sujeitos. Agora sim, é preciso fazer um parêntese. É claro que a fé e o padrão estabelecido por Deus nos livrará de muitos sofrimentos desnecessários. Isso aí é um fato. A ciência hoje, ela é obrigada a admitir que a fé é um fator de proteção. Mas ser um fator de proteção e nos livrar de muitas angústias e sofrimentos que uma vida promíscua, por exemplo, traz, do que um vício em drogas, em álcool, em cigarro traz. Enfim, muitas coisas. A fé, ela evita muitas coisas, mas ela não é garantia de que uma pessoa que tem fé não possa adoecer e sofrer emocionalmente. Né? Bom, o seu livro é intitulado Não é Falta de Fé. Uhum. Então você colocou muito bem aí que muitas das questões que a gente passa, que sofre, não é falta de fé. São uma série de fatores que acabam contribuindo para esse tipo de situação. Depressão e daí a possibilidade de desencadear a questão do suicídio. E eu já tive experiência. Eu acho que antes de ontem eu estava conversando com a doutora Laís aqui, que é psicóloga, e compartilhei aqui numa live, que eu fui visitar uma irmã que estava com um problema muito grave de ordem neurológica. E quando eu cheguei na casa dela, ela estava em pé, saltando em cima de uma cama. Sim. E a família me levou até onde eu estava, fui com Beth, minha esposa. E ao chegar lá, conversei com ela, do jeito que estava saltando, me saudou com a paz, mas quase sem um controle do comportamento. Sim, Controle motriz. Esse controle da motricidade. E aí, quando ela se acalmou, que pôde descer da cama, conversamos um pouco e eu dei 2 conselhos a ela. Eu disse, nós vamos fazer 2 coisas. A primeira é o seguinte, eu vou fazer uma oração por você, já tinha... Sim. Eu vou orar por você e você vai continuar tomando a sua medicação. E eu não vou deixar de orar por você.
vamos estar fechado comigo? Tá fechado. Já tinham ungido a casa dela, chamaram. Eu fiquei até zangado. Disse, como é que eu sou pastor dessa família e vocês vão chamar gente para ungir casa, ungir imóvel, ungir porta? Eu ensino isso no curso de ensino, aí já doutrinei lá o pessoal, fiz uma oração por ela, orientei que continuasse a medicação, continuamos intercedendo por ela, dias depois ela estava na igreja, totalmente equilibrada, voltou a cantar no coral. Então a gente passa... E antes de entrar na questão do suicídio, já se foram meia hora, 30 minutos, eu falava também que dentro da igreja, um grupo muito vulnerável a sofrer de depressão, ansiedade, de todo tipo de distúrbio neurológico são os líderes, os pastores. Porque, dentre outros motivos, a pressão maior é sobre eles. Eles oram, claro, a gente ora, a gente busca a Deus, mas há coisas que a gente precisa, às vezes, compartilhar e, no contexto pastoral, nem sempre você tem alguém em quem você... eu vou dizer aqui, isso vai talvez escandalize alguns. Às vezes, no contexto pastoral, você não tem alguém que olhe e confie em confidenciar ou compartilhar seus dramas, suas tentações, suas pressões, seus medos, seus temores. Então, o que é que os pastores fazem? Vão se sobrecarregando disso. Exatamente. O fardo vai ficando pesado, 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 e um tempo fica tão pesado, tão pesado. Não, mas Jesus não disse para lançar o fardo. É aquela coisa, não espiritualize tudo. E eu acho que não fica pior por causa disso, porque em oração também a gente compartilha, coloca diante de Deus, e Ele dá graça, mas às vezes a gente precisa sim de um companheiro, ou precisa de buscar uma ajuda, e muitos por tabus, ou por medo, por receio, acabam não fazendo isso, e chegam ao ponto de entrarem em depressão. Eu conheço nesse exato momento alguns pastores que estão passando por problemas muito sérios na área psíquica, às vezes causados exatamente pela própria dificuldade do ministério e outros fatores. E, assim, por exemplo, não vou falar num nível assim tão grave, vou falar num nível assim mais aceitável. A angústia. Jesus sofreu de angústia. Eu gosto da definição, falei também essa semana. A angústia é uma dor que se sente, não se sabe onde. E se essa angústia vai sendo acumulada, tem uma frasezinha que diz assim: quem não desabafa, desaba. Então, eu vou dizer e quero destacar para os que estão ouvindo que não é o ministério, a chamada de Deus em si que causa esse peso sobre o líder, mas é a própria expectativa da igreja, do rebanho, em cobrar desse líder e da sua família. Você não faz ideia, pastor Altair, quantos filhos de obreiros a gente recebe aqui no Centro Débora Mesquita, esposas de obreiros que são chamados a viver em um nível quase que irreal, né? Cobranças irreais, como se eles não tivessem os mesmos problemas que qualquer família tem. E por essa falta de compreensão e o medo do líder de não ter a sua autoridade pastoral reconhecida, caso a igreja saiba que ele está fazendo um tratamento psicológico ou psiquiátrico, faz com que acumulem as dores, acumulem as angústias e adoeçam. Eu já tenho aqui no Piauí uns 3 pastores da nossa igreja que vieram a cometer o suicídio, no Maranhão também, e infelizmente nós hoje só estamos falando desse assunto, pastor Altair, e as igrejas estão se abrindo para falar porque não tem mais como esconder. E quando acontece um suicídio, principalmente de um líder, a igreja é muito impactada. Ela questiona, inclusive, a questão da fé, da confiança, da postura daquela pessoa que chegou ao suicídio. E aí, por que a gente precisa falar de suicídio? E por que nós estávamos falando de depressão, de doença, explicando tudo isso? Porque qualquer doença, quando ela não é tratada, ela pode levar a uma morte precoce.
E não é diferente com a depressão, com o transtorno de ansiedade, com os transtornos de humor que são muito severos, que é o transtorno bipolar, o transtorno borderline. Então, se eles não são tratados, eles podem sim levar a uma morte precoce. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. E por que a gente precisa falar sobre suicídio? Porque hoje, muito mais do que o coronavírus, o suicídio hoje é a segunda causa de morte entre os jovens. Os jovens estão mais se matando do que morrendo. Os jovens hoje estão mais desistindo de viver do que sendo mortos. Hoje é a terceira causa de morte na população geral. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a sua vida. Segundo o mapa da violência no Brasil, a média é de 32 mortes por dia, todos os dias. Ou seja, nós estamos falando de um problema de saúde pública que tem sido ignorado e colocado para debaixo do tapete, não só pelos espaços religiosos, mas pelo poder público. Agora que está começando a ter um movimento de humanização, de investimento. Aqui no Piauí nós já estamos avançando. Conheço pessoas, inclusive em Pernambuco, que estão trabalhando nessa causa. Então, a gente fala tanto de aí, coronavírus e outras doenças, mas o suicídio já matou mais do que o número de mortes de guerras e epidemias juntas. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Ah, meu pai. Não, é dentro das suas pesquisas. Com certeza você está inteirada. Muitos se surpreendem, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que vai ser preciso uma segunda live. Eu estou vendo, porque nós não estamos nem na metade. Pois é, mas vamos ter, vai ser preciso sim. Então a questão é o seguinte, muitos às vezes se surpreendem diante de um episódio de suicídio, porque se espera ou se pensa que sempre as pessoas que estão com pensamento suicida vão dar sinais disso. A pergunta é, em todos os casos de suicídio, alguns sinais são dados ou há casos onde, de fato, você não percebe, o indivíduo está vivendo quase que normalmente e, de repente, tira a própria vida sem ninguém imaginar que ele estivesse passando pelo que estava passando? Por sua experiência, há sempre... Ou seja, deixa eu reformular. Há sempre sinais... há casos onde não há sinais ou o problema é que há sempre sinais e a gente é que, por vezes, não percebe os sinais? Olha, todos os últimos casos que eu acompanhei nesses últimos 8 anos, se eu disser que houve, digamos assim, de 100%, pastor Altair, 99% deram sinais. Nós é que não temos esse olhar muitas vezes aguçado ou não queremos acreditar quando percebemos os sinais. Porque o instinto do ser humano, ele é de sobrevivência. Quando vem alguém e diz para você que está abrindo mão desse direito de vida, é considerado um ato insano, imoral. Nós que estamos bem, nós não conseguimos compreender como é que uma pessoa quer abrir mão do seu bem mais valioso, que é a vida. Então, essa questão dos sinais é muito interessante, porque... Opa, meu celular caiu. O tema está tão tenso que até o celular não aguentou. Então, assim, todos os casos que eu acompanhei, foi possível nós detectarmos os fatores de risco que ali haviam. Pode sim ter uma porcentagem que ninguém perceba. Por quê? Não temos como explicar o suicídio de ninguém. É a primeira coisa que eu quero que fique muito claro para todo mundo que está acompanhando a live. Nunca mais, se você disse alguma vez na sua vida, foi certamente por falta de conhecimento, mas nunca mais você vai chegar e dizer assim: fulano tirou a vida porque estava endividado. Fulano tirou a vida porque a mulher abandonou.
fulano tirou a vida porque ficou grávida antes do casamento. Ou tirou a vida porque era homossexual e a família não aceitava. Nunca mais você vai dizer isso, porque é unânime entre os estudiosos do tema que o suicídio ele sempre será multifatorial. Existem aí diversos fatores. Aí você vai me perguntar, mas ele cometeu suicídio logo depois de brigar com a esposa. Sim, nós chamamos isso de gatilho ou de fator precipitador. Mas ninguém tira a vida de um dia para o outro. O ato de matar-se pode ser um impulso, mas a ideia de morte já estava ali. A maioria dos estudos comprovam que a pessoa que chega ao suicídio geralmente teve essa ideia de morte elaborada ao longo de 7 anos. É uma média, claro, né? Isso não é que se aplique a todos, mas a média é que houve uma elaboração da ideia de morte ao longo de 7 anos. E houve ali vários fatores. Eu costumo dizer que quando uma pessoa tira a vida, pode ter sido um pingo d'água, uma gota d'água, num balde que já estava transbordando, já estava cheio. Eu vou dar só um exemplo que eu acompanhei aqui recentemente. Uma jovem psicóloga, inclusive no interior do Maranhão, tirou a vida e ela tinha acabado de brigar com o marido. A cidade se voltou contra esse rapaz, dizendo que era culpa dele. E esse rapaz esteve conosco aqui no nosso grupo de apoio aos enlutados por suicídio. E logo depois que passou o velório e tudo, encontraram uma carta dessa moça que tirou a vida. E ela dizia que, na verdade, amava o marido, pedia perdão por tudo e que estava tomando essa decisão porque desde criança tinha essa ideia de morte, desde quando tinha sido abusada sexualmente pelo pai. Inclusive, na carta ela dizia que o abuso sexual era um demônio devorador. Foi essa a palavra que essa moça usou. Ou seja, houve toda uma história por trás. Né? Me disseram também que ela tinha se formado, não estava conseguindo emprego. Ou seja, foram vários fatores e outros tantos mais que a gente desconhece. Para você ter ideia, a Organização Mundial de Saúde vai dizer que 90%... Não acredito, não. Essa é uma figurinha que toda live quer aparecer. Ela gosta de aparecer nas lives. Olha ali, ó. Quer aparecer nas lives? Toda live vem pra cá. A dificuldade. Beto, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Tem gente que tem, né? Porque tem gente que disse... Teve uma pessoa que disse que não estava ouvindo. Então, só para concluir... Ai, me deu saudade do meu Toninho. Eu também tenho um filho cachorro. Toda live ela me ataca. É a Mel. É a Mel, né? O meu é o Toninho. Do peso do negócio. Mas continua aí, essa questão do... Então, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, vai dizer que em 90% a 97% dos casos, a pessoa que cometeu suicídio tinha a presença forte de um transtorno mental. E aí é preciso a gente fazer essa diferenciação para quem está acompanhando aqui, que quando a gente fala transtorno mental, a gente associa a loucura e incapacidade. A gente só lembra do esquizofrênico, daquele que joga pedra na lua, do que rasga dinheiro. Que eu acho que nesses tempos de coronavírus, nem o que é doido no sentido pejorativo dizendo está rasgando dinheiro. Enfim, o que acontece é que 90% a 97% tinha um transtorno mental. O transtorno mental não é incapacidade, não é loucura. Nós temos um leque de transtornos mentais, inclusive presente em pessoas muito inteligentes. Nós temos aí a depressão, nós temos o transtorno de ansiedade, o síndrome do pânico, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Nós temos o autismo. Um pouquinho disso aí. É possível. Pessoas muito inteligentes geralmente desenvolvem TDAH. Não tem ninguém normal. Alguém tem um pouquinho de um negócio desse, cada um negócio desse. De perto ninguém é normal. Aí tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós temos o transtorno bipolar, o transtorno borderline, os transtornos alimentares, que é a anorexia, a bulimia. Então, assim,
nós temos vários transtornos que estão presentes em pessoas que estão do seu lado aí muito bem, muito feliz, cantando, pregando, trabalhando, né? Então, é preciso a gente tirar essa ideia de que transtorno mental é loucura. Às vezes o transtorno mental vai provocar um sofrimento demasiado ou um comportamento que pode, se não tratado, não auxiliado, pode levar ao suicídio. E aí a gente traz aí alguns fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco para o suicídio? Primeiro, a presença de um transtorno mental, de qualquer um desses que eu falei, né? Outro fator de risco para o suicídio, uso abusivo do álcool, bebida alcoólica, né? Nós temos... Ai, meu pai, me dá aqui porque... Deixa eu pegar aqui para não esquecer nenhum. Só um instante. Isso é porque eu falo disso todo dia, mas aí quando eu falo disso quase todo dia. Vamos lá. Quais são os principais fatores de risco? Deixa eu só te situar no tempo. Nós temos aí uns 7 minutos para fechar. Conversa. Uns 7 minutos para fechar essa questão e uns 5 para você falar do centro aí das atividades, para começar a falar, porque vai ser preciso uma outra live para terminar essa conversa. Claro. Então, ao todo aí nós temos aí uns 10 a 11 minutos. Ai, meu Jesus! Maria e José, deixa eu correr. Otimista. Deixa eu correr, então. Então, quais são os principais fatores de risco? A presença do transtorno, o abuso de álcool e drogas, pessoas que praticam automutilação, autolesão, a pessoa ter sofrido bullying, ter sido vítima de abuso sexual, pessoas que são vítimas de violência familiar, relacionamento familiar disfuncional, ter enfrentado um suicídio na família. Esse é muito importante, pastor Altair. Quando acontece um suicídio, a família ela precisa ser acolhida, que é o que nós chamamos de pós-venção. Um fator de risco é a religiosidade, não estou falando da fé, eu estou falando da religiosidade que se torna uma barreira para a pessoa buscar o tratamento. Se por causa da igreja dela, ela não busca tratamento médico, ou seja, isso se instaura como um fator de risco. A aposentadoria, tanto é que no mundo as pessoas que mais cometem suicídio são idosos. No Brasil, o maior número é entre jovens, entre 14 e 29 anos. Mas no mundo é entre os idosos. Doenças terminais, relacionamentos amorosos disfuncionais, desemprego e o vazio existencial, que essa parte aí a igreja faz o seu papel de trazer a esperança, de trazer o propósito, Deus para a vida da pessoa. E aí, como a gente só tem 7, mas já deve ser 5 minutos para encerrar, eu só queria falar o seguinte. Muitas pessoas defendem ser o suicídio um pecado imperdoável. Eu acredito que o senhor há de concordar comigo que na Bíblia nós temos relatados, eu acho que 5 suicídios, mas não há nenhuma afirmação de que o suicídio é um pecado imperdoável. Suicídio é um pecado? Certamente, com certeza. Porque ele tira das mãos de Deus uma prerrogativa que pertence a Deus. Qual é? Dar e tirar a vida. Só que o que é que o suicida faz? Ele mata a si mesmo, ou seja, agressor e vítima estão na mesma pessoa. O que eu tenho acompanhado aqui? A maioria das pessoas, quando comete o suicídio, ele está tão transtornado, geralmente são pessoas que estão há dias sem dormir, ele está tão confuso que algumas pessoas nem têm real noção do que estão fazendo. Elas perdem, muitas vezes, a noção de irreversibilidade da morte. Então, você não tem condições de afirmar como estava a situação mental dessa pessoa quando ela fez isto. Porque ninguém estando normal, com as suas emoções saudáveis, quer abrir mão da sua vida, né? Então, o que acontece? Veja bem, não matarás. Mas todo mundo que mata é um assassino e tinha a intenção de matar? Não. Nós temos casos... O homicídio culposo e o doloso. Exatamente.
Nós temos um pastor aqui no Piauí que estava dirigindo normalmente e um jovem se jogou na frente do carro e ele acabou matando. Mas ele tinha intenção? Não, ele é qualificado como assassino? Não. Ele é qualificado com o crime com homicídio culposo. Culposo, ou seja, sem intenção de matar, exatamente. E a pessoa que mata a si mesmo, nós também, é um pecado? É. Mas só que foi até falado aqui um dia desse numa live sua sobre uma vez salvo, salvo para sempre, enfim. Eu não sou a favor da ideia que as pessoas têm de que todo pecado que eu cometo, eita, eu perdi a salvação. Não. Eu entendo, né? Não sou nenhuma teóloga para falar disso, mas se eu estiver errada, numa segunda live você me corrige, agora não. Então, veja bem. Nós temos aqui a pessoa que se mata, né? Meu Deus do céu, olha, eu fui brincar, ó, o pensamento fugiu. Peraí, calma, vai voltar. Peraí, deixa eu tomar meu chazinho calmante aqui, porque eu precisei botar um chá calmante para conversar com o pastor Thaís Germano. Enquanto você toma o chá e lembra, eu vou só começar a mexer com essa questão agora. É uma questão muito delicada, a questão do suicídio da perspectiva teológica. É exatamente por nós não alcançarmos a dimensão do nível de consciência do indivíduo. Agora também, assim, convém colocar, por exemplo, que tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, que mata e se mata de forma consciente. Existe. Então, o problema, no meu entendimento, nessa análise que todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre a condição de um indivíduo de salvação ou de morte eterna em face de alguma situação específica, olha, a pessoa entra numa área que eu não gosto de trabalhar, porque o momento da morte tem coisas que são muito claras. Tem coisas que são muito claras, mas outras não. Então, nessas questões que não são muito claras, onde a Bíblia silencia, eu prefiro me silenciar. Agora, há um perigo de se aplicar um princípio bíblico a questões que parecem ser simples, mas não são. Então, uma delas é essa. Você não pode nivelar todos os suicidas. Exato. Há uma diversidade tem um termozinho que eu vou lembrar aqui de variantes. Há uma série de variantes. Há muitos desdobramentos, contextos. O conselho que eu daria para quem quer se aventurar a fazer o seu julgamento é deixar isso com Deus. Deixa com certeza, Deus. Nos casos mais delicados, nem joga no inferno, nem joga no céu, querido. Deixa com Deus. Deixa com Deus. E concluindo o meu pensamento que eu lembrei, a salvação é um evento. Eu creio e confesso Jesus como Salvador e eu sou salvo. Para se perder essa salvação, é o meu entendimento como boa arminiana que sou. Não é toda vez que você peca, você está perdendo a salvação. Porque senão a gente viveria num ping-pong celestial. Tá salvo, não tá salvo. Tá salvo, não tá salvo. Isso não existe. Eu acho que perder a salvação é um processo, né? Então, assim, quando eu falo que o suicídio é um pecado, sim, é um pecado. Mas só Deus tem as condições reais de avaliar a condição mental, se houve intenção, né? E só Deus tem esse poder de perdoar ou condenar. E aí entra o nosso papel como igreja. Qual é o papel como igreja? É julgar? É condenar? É lançar no inferno? Muito pelo contrário. Talvez a gente tenha falhado no nosso papel como igreja em relação àquele indivíduo. Muito pelo contrário, a gente tem que acolher a família, porque é comprovado. Agora, recentemente, uma líder de louvor da Igreja Batista em Correntes, sul do estado, cometeu suicídio faz alguns meses. Essa semana agora, o esposo dela também cometeu suicídio. Porque dados. Quando acontece um suicídio na família, 7 a 10% vão desenvolver algum tipo de transtorno mental, depressão, ansiedade, seja lá o que for, e terão que se submeter a um tratamento, porque poderão também tentar o suicídio. O pastor aqui de Teresina
que cometeu suicídio já tinha perdido 3 irmãos por suicídio, ou seja, ele não foi cuidado como deveria, né? Então, qual é o meu clamor nesse momento para todo mundo que está acompanhando essa live? Seja você um propagador de um novo comportamento em relação a essa tragédia, porque o suicídio não é uma morte natural, é uma tragédia. Ele traz realmente consequências para as pessoas que ficam. Olhe lá, é como um homem-bomba. O homem-bomba, ele toma a decisão, mas ele atinge todo mundo que está à volta. Então, eu acho que nós vamos precisar de uma segunda live. Não, vai cair a transmissão já já. Então, se cair agora ou daqui a alguns segundos, a gente reconecta só para os finalmente. Porque tá bom. Eu gostaria de que você... Mas eu acho que o pessoal está gostando, eu acho que eles vão voltar. Se tiverem alguma pergunta. Não, eles voltam, mas com certeza voltam. Mas assim, deixa eu só falar uma coisa para ti. Vai cair a transmissão daqui a um pouco, eu sei que vai, pela contagem. E quando voltar... Tá amarrado, em nome de Jesus. Você fala um pouco sobre quem tiver interesse, porque nem falamos do Centro Débora Mesquita, que vamos falar na outra live. Vamos falar de pós-venção, prevenção, pós-venção. Quando a prevenção não funciona, o cuidado com a família do suicida que falta. É que a gente não falou nada disso, como ajudar, o que falar, o que fazer em crise, para onde... A gente não falou nada disso, a gente só introduziu o assunto. Exatamente. Então, assim, vamos esperar que daqui a pouco o Instagram vai derrubar. Aliás, a gente já encerra aqui e volta para falarmos sobre a questão do Centro Débora Mesquita, como acessar, como conhecer. Quem é da região do Piauí, principalmente, se quiser saber como funciona, como cooperar com a ONG. Perfeito. Tá bom? Então, eu vou provocar aqui a queda propositalmente, tá bem? Então, se despeça oficialmente da live para eu derrubar e voltarmos com essas informações. Gente, voltem para ouvir como é que se diz, o que nós temos a dizer aí no finalmente, tá bom? Vou encerrar e retoma. Tá bom.